A Ana, de Casa Caiada, bairro de Olinda, ela diz o seguinte: minha filha tem 13 anos. Ela e seus amigos e amigas gostam muito de assistir desenhos animados, que eles chamam de animes, que são aqueles tipos japoneses. Eu faço questão de controlar tudo o que ela assiste, pois certa vez fui surpreendida pelo conteúdo extremamente pesado desses desenhos. Sexo e drogas são falados sem nenhuma cerimônia. Um absurdo. Na verdade, a gente tem alguns conteúdos pseudo-infantis ou né, pseudo-juvenis que tem realmente esse quê de sexualidade, né? A gente tem jogos, inclusive. Eu falo isso que eu tenho crianças na família, adolescentes na família, né? Inclusive adolescentes muito pouco comunicativos, né? Que estão ali na telinha do celular, né? E eu lembro que numa dessas vezes o meu sobrinho falou assim: tia, vamos jogar? Aí eu falei, vamos. Ele falou assim: você vai adorar esse jogo. Aí eu pensei, tá, vamos lá, né? E era um jogo de matar os outros personagens, né? Ele achou que eu ia adorar porque eu sou policial, né? E eu falei pra ele, meu filho, senta aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. O que o policial faz? Aí ele, pequeno assim ainda, 10, 12 anos, olhou pra mim e falou assim: policial mata pessoas. Eu falei, não, errado, o policial protege as pessoas. E aí eu fui falar um pouco mais sobre a profissão, sobre como a gente trabalha, mas era um jogo, não sei se eu posso falar o nome aqui, posso? Sim. É o GTA, né? E aí você ganha pontos se você atropela a velhinha, se você mata um outro personagem, se você dá tiro. É o jogo politicamente incorreto, né? E veja, ele era uma criança, né? Aí eu chamei meu irmão no canto e falei, olha, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Você lembra daquela boa e velha classificação etária? Aquilo tem uma utilidade, aquilo deveria ter. Né? A novela, o programa de televisão, o filme tem uma classificação etária, os jogos também têm, ou deveriam ter. E esses conteúdos, né, eles têm que estar de acordo com a maturidade, como disse Mayara, da criança para absorver isso. Né? O que a criança está entendendo ali quando ela, nessa idade, está jogando GTA? Que a violência é algo extremamente comum e, vou além, é compensatório. Porque para você ganhar o jogo, se baseia em quanto mais atos de violência você cometer. Então, por exemplo, você atropela uma velhinha e dá uma risada. Né? E eu olhei para ele e falei, meu filho, eu não consigo nem achar graça num negócio desse. Né? Então, ao que a gente vem expondo nossos filhos e adolescentes? Tem animes, inclusive, de conteúdo sexual, de conteúdo pornográfico. Né? E se você botar no YouTube anime, vai aparecer tudo. Vai aparecer os animes mais juvenis e vai aparecer os animes mais de conteúdo erótico e adulto. Ou seja, o que é que o seu filho realmente está assistindo e o quanto isso vai influenciar na formação dele, né? A gente tem que lembrar que crianças e adolescentes são seres humanos em formação, né? Diferente da gente que é adulto e tem discernimento, né? E olha que tem muitos adultos que nem discernimento têm, exato. né? A gente precisa ter muito cuidado com o tipo de informação que está sendo absorvido por essa criança, por esse adolescente. Por isso que é importante, pai e mãe, veja qual é o desenho que seu filho está vendo, veja qual é o jogo que seu filho está jogando. Você não precisa estar 100% do tempo com ele, mas você precisa ter uma noção de o que traz aquele conteúdo e se ele pode ter acesso ou não. Exato. Isso reflete como, por exemplo, no comportamento, desenvolvimento da criança. Ela está lá assistindo, eu cresci assistindo esses desenhos de hoje, que são pornográficos, falam em drogas, essa questão da violência, de você atirar, e marcar pontos, quer dizer, você pode sair para a rua, você pode atropelar uma pessoa, vamos atropelar os idosos, né? Porque você já faz isso na tela de um computador, então você vai fazer normal. Na realidade, essa criança ou adolescente, ele vai replicar na vida real o que ele faz na telinha. Criança, ela aprende muito por imitação. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas a gente também precisa pensar que o jogo ali é uma espécie de ficção, né? Precisa de uma narrativa, e por isso que a gente fala que não é independente se é um adolescente ou uma criança maior. Dá o celular, acho que fulaninho vai saber usar, ou eu sei o que fulaninho está vendo aqui. Não é muito por aí. O adulto, ele precisa mediar essa relação. Não adianta eu dar o celular para minha criança e eu imaginar o que ele está vendo e eu não estar ali junto para mediar. É preciso essa conversa, essa narrativa. E principalmente tendo em vista que o nosso cérebro, né, tem lá os neurotransmissores, a dopamina, né, que é super importante. Então, o que está em jogo também nesses processos de tecnologia e nesses jogos? Há um estímulo de produção, né, desse neurotransmissor. Então, é um circuito de recompensa.
né? Não é só no jogo, mas também no próprio desenvolvimento e plasticidade cerebral. Então o cérebro está dizendo ali, ó, se eu jogo mais vezes isso, então eu tenho mais sensação de bem-estar e de prazer. Então a criança, o adolescente, ele fica às voltas aí nesse movimento que aí é repetitivo, repetitivo, repetitivo. E aí entra também noutra questão que é a sociedade brasileira, né, as sociedades brasileiras e também mundiais, enfim, de pediatrias, eles afirmam, né, que antes dos 2 anos, criança não tem que estar sendo exposta à mídia digital. Nenhuma. Né? Então, o que acontece? Acontece esse grande boom, né? Esse excesso de tecnologias nesse primeiro tempo, nesses primeiros anos de vida, que não é para acontecer. E quem que oferece? Os pais. Aí a gente volta naquela narrativa que é uma espécie de chupeta virtual. Então, eu não suporto ver o meu filho chorando, né? E aí é uma questão para os pais. Por que eu não suporto o meu filho fazer uma birra? Por que eu não suporto aguentar um pouquinho o meu filho chorando? Então, eu vou lá e ofereço a tela, porque essa tela também responde a um circuito cerebral que acalma essa criança. Mas ao invés de eu nomear esses afetos, dizer... O que está acontecendo, né? Será que você está com raiva de mim? Você está chateado? A gente não oferece essa linguagem mais para a criança. A gente oferece uma tela e espera que ela responda, né, a todas as questões da criança. Então, aí é também outra questão que a gente pensa. O doutor Google, né? Então, hoje em dia, quem é que não recorre ao Google? Então, a gente imagina que o Google responde a todas as nossas questões. Então, os pais ficam às voltas com isso e acaba influenciando no comportamento e desenvolvimento da criança. Então, nos adolescentes também é uma questão, esse isolamento. Então, muitos pais às vezes falam... Eu percebi que fulano estava diferente porque ele se isolava mais no quarto. Né? Ficava mais tempo lá. Gente, criança não é para ter televisão dentro do quarto. Né? Mas a gente vê muita criança com televisão dentro do quarto. Como é que os pais, eles vão estar lá vendo o que é que a criança está vendo? Enfim, tem propaganda, tem tanta coisa que está ali em jogo. E aí também cabe aos pais filtrarem, né? Por exemplo, tem o YouTube Kids. Como é que tá lá? Né? Tem a classificação etária dos desenhos, dos programas. Então, permitir também isso, do que é suportável para a criança lá no amadurecimento dela, porque às vezes a gente adultiza as nossas crianças. A gente esquece que elas são crianças, precisam ser cuidadas. Essa classificação etária da programação na TV, dá para levar a sério realmente? Veja, eu acho que é um parâmetro. Isso. Né? Não chega a ser... Né, um parâmetro tão exato, mas eu acho que dá uma noção para os pais, né? Porque o que acontece hoje, né? Hoje é sem controle. Isso. Né? Quando você solta o celular na mão da criança, você perde o controle. E assim, é bom lembrar pais e responsáveis que tem programas tem aplicativos que você pode controlar, inclusive por faixa etária. Né? Eu acho que dá uma base, pelo menos, para que pai e mãe ali possa ter uma noção se a criança realmente vai ser exposta, até porque não vem hoje só a classificação etária, né? Por exemplo, você pega qualquer canal de streaming, eles vêm anunciando ali logo no início, né? Conteúdo, drogas ilícitas, conteúdo sexual, né? E é importante porque a gente não se atenta para isso, mas se você tem uma criança, se você tem um adolescente na sua casa, você precisa estar atento a isso.